O trabalho vai ser apresentado por Ana Flávia Tachevski, Márcia Samile Bonfim e Thaís Regina Mendes, acadêmicas do quarto ano de licenciatura em matemática. Vamos falar sobre o experimento da fenda dupla. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre Thomas Young. Ele nasceu em 13 de junho de 1773. Faleceu em 10 de maio de 1829. Young foi um marco para o início do estudo da mecânica quântica. No século XVIII, Thomas Young conseguiu refutar uma das afirmações de Isaac Newton. Isaac Newton era um dos maiores físicos da época e da atualidade também, ele ainda é dos maiores físicos. Ele defendia que a luz é na realidade formada por partículas denominadas corpúsculos, enquanto a outra teoria suportada por holandês Christian encara que a luz como onda, tal como vários outros cientistas também acreditavam. Então, a experiência da onda é um feixe eletrônico, direcionado a uma tela opaca aos elétrons, aonde são feitas duas pequenas fendas. Quando uma dessas fendas está fechada, ligamos o feixe de um modo que corra um elétron denominado de difração sofrida pela luz. Na difração, a onda, ao passar pela fenda, com um tamanho que apresente uma ordem de grandeza próxima ao comprimento da onda da fenda, que se dispersa, como a gente pode observar aqui. Agora, foi feita uma experiência simples, usando uma grande caixa fechada, como vocês podem observar na imagem. Ele inseriu um visor de duas pequenas fendas, por onde a luz do sol deveria entrar. Ao olhar pelo visor, ele observou a luz projetada para dentro da caixa, refletindo em uma das paredes internas. Existiram duas possibilidades: a luz seria composta ou de uma onda contínua, ou por unidades discretas, que era como defendia Newton. Caso a luz fosse composta de pequenas unidades de matéria, de partículas, que é o que o desenho mostrou aqui, ele iria se comportar passando por uma pequena fresta ou por outra, seguindo uma linha fina e apresentando um padrão na caixa, Caso a luz fosse composta por ondas em vez de partículas, ela se comportaria desta forma. Caso as ondas propagam através de uma frequência e intensidade, quando a crista da onda que estivesse passando pela fenda esquerda entrasse em contato com a crista da onda, parte mais alta ou mais intensa, propagada pela fenda da direita, então elas se somariam, formariam uma onda mais forte, e já se a crista de uma onda entrasse em contato com o vale da outra. Pensando assim, fosse onda, então o padrão exibido no fundo da caixa seria esse daqui, chamado de padrão da interferência. Então, assim, ele ocorreria uma interferência destrutiva, gerando pontos de baixa intensidade luminosa ou praticamente nula da seguinte maneira, como a gente pode observar nessa imagem aqui. Ou, para ficar mais claro, assim. Olá, eu vou apresentar sobre a interferência em fenda dupla. O experimento de interferência com a luz, feito pela primeira vez por Thomas Young em 1801, foi determinante para estabelecer-se a natureza ondulatória da luz. Somente ondas podem interferir ou difratar. Nesse experimento, uma onda plana incide sobre uma placa opaca que tem duas fendas estreitas e difrata-se em cada fenda, divergindo-se radialmente. As ondas provenientes de cada fenda superpõem-se e interferem construtiva ou destrutivamente em um certo ponto, dependendo da diferença de fase entre elas. Devido a esse efeito, observam-se em um anteparo
colocado na frente das fendas, regiões em que a intensidade da luz é máxima, alternadas com outras em que a intensidade é mínima. Para se obter esse padrão de interferência, com franjas claras e escuras, as ondas provenientes de cada fenda devem ser monocromáticas, ou seja, de mesma frequência e coerentes. Ou seja, a diferença de fase entre elas deve permanecer constante no tempo. A luz de um laser tem essa característica, tornando-se assim adequada para a obtenção de padrões de interferência. Como podemos observar na figura, uma onda plana de luz coerente, de comprimento de onda ômega, incide em uma placa em que há duas fendas estreitas. As ondas difratadas pelas fendas superpõem-se e produzem o anteparo, o padrão de franjas claras e escuras alternadas, mostrado esquematicamente à direita, e as cristas das ondas estão representadas por linhas cheias. Na figura 2, está representado uma onda plana que vai incidir em uma placa com duas fendas. Nesta figura a seguir, serão indicadas a separação entre as fendas e a distância da placa ao anteparo e o comprimento de onda ômega da luz. Considere o ponto P, situado no anteparo, em uma posição determinada pelo ângulo θ. Para atingir esse ponto, as ondas provenientes de cada fenda percorrem distâncias diferentes. Se a diferença entre essas distâncias é igual a um número inteiro de comprimentos de onda, essas ondas chegam em fase em P e a intensidade da luz nesse ponto será máxima. Se, por outro lado, a diferença entre essas distâncias é igual a um número ímpar de meios comprimentos de onda, as ondas chegam fora da fase P e a intensidade nesse ponto será mínima. Como podemos observar, a separação entre as fendas F e F' é a D. E a placa está a uma distância, que vamos chamar nosso D maiúsculo ali, do anteparo. O resultado da interface no ponto P depende da diferença entre as distâncias FP, que temos aqui, e F'P. Se a distância da separação, as retas FP e F'P são praticamente paralelas, e a diferença entre esses dois percursos é aproximadamente a separação seno do ângulo θ, assim as condições para ver um máximo ou um mínimo de interferência em P são os máximos. Então, vamos ter a separação do ângulo seno de θ é igual ao nosso m, ômega, sendo que o m vai ser igual a 1, 2 e 3, e assim por diante. E os mínimos vai ser a separação do ângulo seno de θ igual ao nosso m mais 1 meio, isso multiplicado por ômega. Sendo também que o nosso m vai ser igual a 0, 1, 2, 3, assim por diante. Aqui temos uma animação de como é a dupla fenda de Young, nosso padrão de interferência. Olá, eu sou a acadêmica Ana Flávia Tachevski e agora eu vou estar comentando um pouquinho com vocês sobre a difração, dando continuidade à explicação da Thaís sobre o experimento da fenda dupla de Young. Então, o que é a difração? A difração é um nome genérico dado aos fenômenos associados aos desvios da propagação da luz em relação ao previsto pela óptica geométrica. A difração acontece tanto com as ondas mecânicas quanto com as ondas eletromagnéticas. Então, o efeito da difração é observado para todos os tipos de ondas. Nas condições rotineiras, raramente observamos a difração da luz. Entretanto, a difração das ondas sonoras é difícil de ser evitada. O som contorna obstáculos de tamanhos razoáveis, tais como as mobílias de uma sala, e preenchem todo o ambiente de maneira mais ou menos uniforme. Essa diferença observada entre a difração das ondas sonoras e ondas luminosas é devida à diferença entre as respectivas
comprimentos de onda. O comprimento da onda do som é da ordem de 1 metro. É importante ressaltar que a difração ocorre quando o comprimento da onda tem ordem de grandeza semelhante das dimensões do obstáculo a ser transposto. Com isso, embora todas as ondas estejam sujeitas ao fenômeno de difração, somente em alguns casos podemos perceber esse fenômeno. As ondas sonoras são os tipos de ondas nas quais a difração pode ser mais facilmente observada. Isso ocorre devido ao seu grande comprimento. Do lado oposto estão as ondas de luz, onde a difração raramente ocorre ou dificilmente é percebida. Devido ao comprimento das ondas de luz ser muito pequeno, a difração das ondas luminosas é menos evidente. Entretanto, em fenômenos grandiosos com interferência óptica, como o arco-íris, ela se torna perceptível. E como que ocorre a difração? Então, a difração é diretamente associada ao fenômeno da interferência e tem relação com as propriedades de ondas ao transportarem energia de um ponto do espaço para o outro. Por serem caracterizadas por uma variação periódica, elas podem interagir entre si quando duas ou mais ondas atravessam na mesma região. Para que ocorra a difração, é preciso que haja a interação entre uma onda e um obstáculo. Ela pode ocorrer também quando encontra uma fenda ou um orifício através do qual é possível atravessar um obstáculo. O contorno do obstáculo pela onda pode ser feito por caminhos distintos, cujos comprimentos totais serão variados. É importante ressaltar que, ao passarem pelo mesmo ponto do espaço, as ondas difratadas da mesma origem terão a mesma face, portanto, poderão interagir entre si naquele determinado ponto. Difração por uma fenda. Ao atravessar uma fenda não muito estreita, a intensidade da luz em um anteparo é dependente do ângulo entre a onda e a fenda. Desse modo, a intensidade é máxima na direção frontal da fenda, porém diminui quando chega em um ângulo que depende da largura da fenda e do comprimento de onda. Observe que na ilustração que demonstra o fenômeno por uma única fenda, nela, um feixe de luz monocromática passa por uma fenda de largura B e atinge um anteparo a uma distância Z. As ondas de Hughes, originárias em cada ponto de abertura, interferem entre si e produzem um padrão de difração. Então, difração em fenda dupla. A difração em fenda dupla ela ocorre quando uma onda é difratada por duas ou mais fendas. Desse modo, o padrão em um anteparo é resultado de uma mistura de difração e interferências construtivas e destrutivas. A figura mostra que a luz difratada pelas duas fendas sofre efeito de interferência, o que resulta no anteparo máximo e mínimo de luz. Então, a difração no experimento da fenda dupla de Young. O britânico Thomas Young, por meio de um dos experimentos mais famosos da história da ciência, comprovou que a luz possui um aspecto ondulatório, comprovando e corroborando a teoria de Hughes. Nesse experimento, uma onda plana incide sobre uma placa opaca, que tem duas fendas estreitas e difrata-se em cada fenda, divergindo radicalmente. Então, primeiramente, Young colocou um feixe eletrônico direcionado a uma tela opaca aos elétrons, onde são feitas duas pequenas fendas. Quando uma dessas fendas está fechada, ligamos o feixe de um modo que ocorre um fenômeno denominado de difração, sofrido pela luz. Na difração, a onda, ao passar pela fenda com um tamanho que apresenta uma ordem de grandeza próxima ao comprimento da onda da fenda, se dispersa. Após passar pela primeira fenda, a luz sofre difração, e nesse momento o novo anteparo é posto diante dela. Esse experimento permitiu que Young entendesse melhor a difração e a interferência, interpretando a simetria das franjas e a variação da intensidade na luz dela obtida.